Esses dias, como foi o dia do pastor, eu estava com o pastor Pedro aqui, olhando um para o outro, rindo, porque a gente fica muito sem jeito. A verdade é essa. O carinho dos irmãos é muito grande e a gente fica sem jeito. E eu cheguei em casa com aquele monte de presente, e eu fiquei pensando, rapaz, eu não mereço nada disso. Não mereço mesmo, é carinho dos irmãos, né? É graça dos irmãos, eu estou muito aquém. Pastor Pedro merece mais do que eu, né? Não mereço nada. Eu fico olhando e vendo, sabe? Eu não sei se você tem essa dificuldade também de receber um presente, de ser assim agraciado, afagado, assim, sabe? De alguém chegar para você com alguma coisa. Tem gente que não gosta nem que pague alguma coisa para ela. Vai pagar um café? Não, pelo amor de Deus, deixa comigo. Você assim, você fica à vontade quando alguém faz isso para você. Talvez você se sinta mais à vontade, né? Quando alguém fala assim, olha, deixa que eu pago o seu café, já paga o almoço também, não é isso? Mas a verdade é que no fundo, a gente não se sente tão confortável, porque receber um presente assim, de alguma forma, deixa a gente um pouco constrangido. Mas eu sei que num momento como esse, igual hoje, nós estamos reunidos aqui, e a gente sabe que está acontecendo um jogo da seleção brasileira, a gente também pensa por outro lado, que por estarmos aqui, a gente está mostrando que é fiel a Deus. A gente também pensa, por outro lado, que nós estamos aqui e nós somos mais crentes, nem que seja mais um pouquinho do que os outros. A gente olha assim e fala assim, rapaz, mas eu não sei os irmãos, mas eu sou comprometido, não é isso? Eu tenho aqui a minha firmeza, eu estou firme, agarrado com Deus, eu estou aqui, né? Talvez a maioria dos irmãos, assim como eu, não ligue tanto para futebol, não se importe tanto, né? Então pode marcar até na final a gente conversa. Mas a verdade é que, do mesmo jeito que muitas das vezes nós nos sentimos constrangidos dizendo, eu não mereço, em outros momentos a gente pode ter um comportamento diferente para dizer, eu mereço. Ou dizer, o outro não merece tanto quanto eu. Ou, pelo menos, dizer, estou fazendo por merecer. E aí que entra o Evangelho, a palavra de Jesus, para quebrar a gente em 7, 8, 10, 20 partes. É aí que entra a palavra de Jesus para fazer a gente se despedaçar no chão. E é exatamente esse texto que eu quero ler com você, pensando nesse contexto, que não é de um momento da nossa vida, mas que nós precisamos encarar todo dia para aprender a lidar com aquilo que a gente não merece e aquilo que a gente acha que faz para merecer. Vamos ler esse texto. Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Então, Jesus deixou a Galiléia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu aos seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia da Síria, Jesus disse a ela: primeiro devem se alimentar os filhos. Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou a sua filha. Quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio já a havia deixado. Olha que texto lindo que nós lemos da palavra de Deus. Ele nos ensina como que nós
lidamos com aquilo que a gente não merece e aquilo que a gente acha que faz para merecer. E é exatamente esse relacionamento com Deus que precisa passar pela graça dele, que é o favor imerecido. O Evangelho, a palavra de Deus, o ensino de Jesus tem uma base que para nós é clara na palavra. É a graça de Deus, é o favor de Deus. Está totalmente conectado com o que Deus quer fazer porque Ele quer. Não é porque nós fizemos a oração certa, não é porque nós somos as pessoas certas, nem porque nós fazemos o que é certo, mas porque Ele é Deus, e no seu propósito, e no seu amor, e na sua bondade, e na sua extravagância, Ele gosta de abençoar quem Ele quer abençoar. Não que Ele não se importe conosco, mas porque Ele age conforme o propósito que Ele tem. Esse é o Deus que faz o sol nascer sobre justos e injustos. Esse é o Deus que faz a chuva cair sobre os bons e os maus. E graças a Deus por isso, porque a gente acha que está do lado dos bons, seguindo o Chapolin Colorado, né? Que ele diz: siga-me os bons. A gente acha que está do lado daqueles que estão certos. Mas quem poderá resistir ao olhar investigador de Deus em nossa vida? A linha entre o bem e o mal não está entre nós e os outros. A linha entre o bem e o mal corta a gente exatamente no meio. Quando nós vemos Jesus indo às regiões que estão praticamente no limite da fronteira de Israel, eu vejo que esse é o lugar mais distante que Jesus já foi. No ministério dele, ele ficou restrito à região da Judéia. Ele não foi muito longe. Aqui provavelmente foi o lugar mais distante em que ele já pisou. E quando ele chegou nesse lugar, ele nos dá algumas lições para nos ensinar a confiar na graça de Deus. Como nos relacionar com Deus baseado no favor que nós não merecemos, mas no favor que Ele nos concede. Uma mulher se aproxima dele desesperada, porque a filha dela tinha um espírito imundo. Ela sabia que era um espírito imundo. Ela sabia que era um problema espiritual. Não era um problema físico, não era uma enfermidade natural. Era algo além de qualquer recurso humano. É incrível ver uma pessoa que percebe isso. A maioria de nós talvez esteja aquém da capacidade de perceber que a nossa principal mazela está no mundo espiritual, está na realidade invisível. Nosso principal desafio não é no mundo natural. E essa mulher enxerga isso e ela vai até Jesus. Ela vai até Jesus. E eu vejo que a primeira atitude para a gente aprender a andar e viver na graça é se aproximar de Deus. Essa mulher se aproxima sabendo que na casa dela tinha um demônio alojado na filha dela. Ela se aproxima de Deus, ousadamente, ela vai até Jesus sabendo que dentro da casa dela o mal estava alojado. Ela não foge de Deus como Adão e Eva fugiram quando pecaram. Ela sabia que aquela era uma consequência espiritual, sabe Deus do quê? Mas ela não se esconde. E esse é um segredo para a gente confiar na graça. Quando nós caímos, quando nós pecamos, quando estamos sob ataque maligno, não fuja de Deus. Nós não percebemos que o desânimo espiritual,
a nossa frieza, a falta de fervor no buscar a Deus, no amor ao próximo, a gente não percebe que isso é uma influência maligna? A gente não percebe que quando essas coisas nos atacam, e não se iludam, nós estamos sujeitos a todas elas. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas nós estamos sujeitos a isso. E mesmo quando nós estamos sob essa pressão, não podemos nos afastar de Deus. Precisamos continuar confiando na graça para nos aproximar, confiadamente, ousadamente. Quando pecarmos, aí mesmo que a gente tem que botar a nossa cara diante da sala do trono de Deus. Aí mesmo que a gente precisa clamar e dizer: Senhor, Senhor meu, não me abandone. Veja, Senhor, o que eu fiz. Eu imploro, eu clamo. Ou será que nós já perdemos a sensibilidade quanto à dimensão do nosso próprio pecado? Já se tornou comum. A verdade é que para confiar na graça, a gente precisa ter a consciência de que nós vamos exatamente porque não merecemos, mas nós vamos porque não temos uma outra alternativa, um outro lugar para ir, senão para a face, para a presença, para o braço de Jesus. Para onde nós iremos? Perguntou Pedro. Só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor tem palavras de graça, só o Senhor quem me abraça mesmo com meus pecados, só o Senhor quem me abraça mesmo quando eu caio, só o Senhor quem me abraça mesmo quando todo mundo desistiu de mim, quando todo mundo sabe do meu passado. Eu abraço aquele que conhece não somente quem eu sou, tanto quanto quem eu fui, mas também conhece quem eu serei por causa dele, por causa dessa graça. Se aproxime, e sabe, eu vejo que essa mulher pôde se aproximar de Jesus. Ciro-fenícia, longe, lá no norte, no extremo norte daquela região da Judéia, ela pôde se aproximar de Jesus por causa de um único detalhe que a gente ignora. Porque Jesus foi primeiro até ela, no lugar mais distante. Ei, Jesus veio primeiro a nós, Ele veio à terra, Ele desceu dos céus, e é por isso que a gente pode se aproximar dEle. Isso é graça. Confie nessa graça, e aprenda a ir até Jesus, mesmo sabendo que você não merece. Isso é maravilhoso. Ela se aproxima de Jesus, confiando na graça. Jesus foi até o limite. E agora, assim como aquela mulher, cabe a nós irmos ao encontro dele, porque ele já está ao nosso alcance. Dizem que aquela pintura que está no teto de uma das igrejas lá em Roma, feita por Michelangelo, tem o homem e Deus com a mão esticada. E na figura a gente consegue ver que Deus está com o dedo mais esticado do que o homem. Eles não se encostam. A pintura original dizem que os dois estavam se encostando, mas aí se reuniram e disseram: não. Deixe o dedo do homem um pouquinho mais para baixo, para que a gente sempre se lembre que Deus já está ao nosso alcance, e a gente é que precisa querer fazer essa força para esticar e tocar na fonte de vida, na fonte da salvação. Jesus está ao nosso alcance, confie nessa graça. Confiar na graça de Deus é também, depois de se aproximar, é clamar, é pedir o absurdo, pedir aquilo que não faz sentido, pedir aquilo que a gente nem mesmo entende. E é por isso que a gente precisa confiar na graça, porque não sabemos orar. Quando a pessoa fala assim: mas eu não sei orar, eu falei: é aí que eu gosto de ouvir a pessoa orando mesmo.
Porque quando a pessoa não sabe orar, ela já se livrou, ou ela não tem, infelizmente, ainda, aquele monte de vício. Por exemplo, a oração PQPA, Pai querido, Pai de amor, né? Aquela oração, né? NPC, Nosso Pai Celestial, não é isso? A pessoa, quando não conhece nada, não sabe orar, ela fala: Deus, você me ajudou. Ela fala com sinceridade, ela não sabe que palavra usar, então ela usa do dia a dia, mas ela fala com sinceridade, ela confia na graça. A gente vai ficando crente mais velho, Jane, a gente começa a falar a palavra bonita, a gente vai ouvindo, obrigado, Senhor, por aqueles que vieram, obrigado por aqueles que também não vieram. Então já ora por todo mundo, obrigado por todo mundo. A gente fala umas coisas, preste atenção, é como se a gente tivesse um jeito certo de orar, de falar certas palavras, porque a gente ouviu, e a gente repete certos jargões, sabe? Mas diante da graça, nem isso tem problema. Graças a Deus que tem um Espírito de graça e de misericórdia, que acolhe a nossa oração. Nós temos um intercessor, é Jesus. Um clamor é feito por graça. Um clamor é baseado na graça, porque a gente não sabe o que pedir, a gente não sabe como falar. Aquela mulher chega até Jesus e faz uma oração, ela faz um pedido, ela diz: Senhor, cura. Ela implora: cura a minha filha, tem um demônio na minha filha, cura a minha filha. Abençoa ela, ela não sabia como, ela não sabia o que ia acontecer, mas ela fala. Não perca a chance de falar aos ouvidos de Jesus sua maior necessidade. Quantas vezes, tantas pessoas que às vezes nem orar pela gente vão, sabem primeiro a respeito das nossas angústias, a partir de nós mesmos, que é o próprio Deus. Ele conhece tudo. Mas Deus precisa ser o guardião dos nossos segredos. Deus precisa ser o alvo do nosso principal clamor. Ele precisa saber dos nossos dilemas, dos nossos pecados, das nossas falhas. Clamar é confiar na graça. Clamar é falar, rasgar o coração, pedir. Uma coisa eu sei: quem não clama, reclama. Se você está reclamando, você está clamando para a pessoa errada. Você entendeu? Reclamar é clamar duas vezes sem resultado nenhum. Fala com Deus, conversa, clama a Ele. Clama, eu vou te responder. Clama, eu vou falar com você. Clama, eu estou aqui ao seu alcance, agora fala. Clamar é um ato de confiança na graça de Deus. Sabe por quê? Porque é coisa de maluco. Você fechar a porta do seu quarto, ninguém te ouve, você fica lá e você fala um monte de coisa com Deus. Deus, que você quer lá? Senhor, Deus, por que isso? Deus, por que isso? Pai, por que isso? E você fala, é maluco. Você está sozinho lá, você não está vendo ninguém, mas está você falando, está você dizendo. Mas isso é confiar que existe um Pai no céu, que vem, que se inclina até você, que colhe as suas orações. Isso é confiar na graça, de que a nossa fé, por causa dele, vai ser capaz de nos aproximar dele, nos aproximar de Deus. Clame, fale com Deus. Isso é confiar na graça. Eu vejo que quando a gente perde, veja, irmãos, quando a gente perde o reconhecimento da graça de Deus, a gente começa a ficar amargurado, ressentido, chato, resmungão, ingrato. É porque a gente deixou de clamar
na presença de quem resolve. A gente deixou de apresentar nossa demanda, nossa necessidade aos pés do Senhor. Talvez porque a gente parou de confiar na graça. Deixa eu voltar para a igreja. Deixa eu recomeçar. Deixa eu voltar a fazer isso. Deixa eu consertar minha vida. Eu confio nessa graça. Me jogo nessa graça. Essa mulher faz isso. Terceira coisa. Aprender a confiar na graça também significa depender dela. Significa que você não vai ter um outro recurso, não vai ter um plano B, e que não importa o que aconteça, sua única opção é a graça de Deus, se aproximar, clamar e depender. Algo que me chama a atenção no texto, gritando ao meu ouvido, é que quando Jesus ouve o clamor daquela mulher, ele diz: não é certo tirar a comida da boca das crianças para dar aos cachorrinhos, não é certo tirar aquilo que é dos filhos da casa, e ele se referindo ao povo de Israel, e ele disse: eu vim primeiro para a casa de Israel. Não é justo eu tirar aquilo que eu devia dar ao povo de Israel, a cura, a bênção, a palavra, o ensino, a salvação, agora, e dar a outros. Não é justo tirar o pão dos meus filhos, ou dos filhos amados de Deus, e dar aos cachorrinhos que estão dentro de casa. Sabe que essa mulher, por depender da graça, por não ter recurso, ela não se ofende. Sabe por que a gente se ofende? Porque a gente fala assim: então eu vou dar meu jeito. Você está pensando, você está falando com quem? Você está pensando que eu sou quem? Por não viver sob a consciência da graça, a gente tenta responder à altura. Como é que é? Bateu, levou. É no olho por olho, é no dente por dente. Isso não é depender da graça. Ah, mas se alguém me ofender, eu vou ofender também. Ah, mas se alguém me lesar, eu também lesarei. Se alguém falar de mim, eu não vou deixar barato. Sabe, isso não é depender, não é viver da graça. Nós perdemos porque tentamos fazer a coisa valer do nosso próprio jeito. Essa mulher, ela não se ofende porque ela depende da graça. Ela ouve a parábola, ela ouve o que Jesus disse. Ele respondeu em parábolas, ele respondeu de uma forma que era meio que enigmática. Como assim tirar o pão dos cachorrinhos? Jesus, estou pedindo para o Senhor curar minha filha, tirar o demônio dela. Ela poderia se ofender. O Senhor está pensando, você está me chamando de cachorra? É isso que o Senhor está dizendo? Ela depende da graça. Quantos de nós, por muito menos, abandonamos, deixamos pessoas de lado, cortamos relacionamento, ignoramos, cortamos assim, sabe, o vínculo total com tanta gente, por muito menos. Mas depender da graça é não se deixar ofender. Um grande pregador disse assim: nenhum insulto poderia me ofender, porque jamais chegaria à dimensão da imundície do meu próprio pecado. Ninguém pode ofender um pecador, porque ele sabe que é pecador, ele sabe que é pior do que isso. Eu sei de onde Jesus me tirou, você sabe também. Confiar na graça significa isso. Não há ofensa. Nós somos alguma coisa porque Jesus fez isso em nós. Não é a minha reputação, não tenho nome algum, não tenho nada. A parte boa, se há em mim, é de Jesus. A parte ruim é minha culpa mesmo.
mas eu confio nessa graça para não me ofender, para não me deixar levar. E é por causa disso, por depender da graça, que ela foi a única pessoa que conseguiu entender e responder nos evangelhos a uma parábola de Jesus. Todas as outras parábolas, Jesus tinha que chamar os discípulos e explicar: olha aqui, meu filho, é assim, você não entendeu ainda, você está com o olho fechado, meu filho, você não entendeu ainda essa parábola. Essa mulher foi a única que entendeu e respondeu na mesma altura da graça, dizendo: Jesus, até mesmo os cachorrinhos como eu comem das migalhinhas debaixo da mesa. Tem bênção aí para mim. Aquela mulher não era judia, ela não era do povo judeu, ela é como nós, brasileiro é gentio. Nós somos como esses cachorrinhos debaixo da mesa. Aí, antes que você se sinta ofendido, talvez por ainda não dependendo da graça, deixa eu te dizer algo maravilhoso. Esses cachorrinhos são aceitos dentro de casa. Esses cachorrinhos são acolhidos. E eu prefiro estar na porta da casa de Deus do que passar a vida inteira em qualquer outro palácio. Um dia na porta da casa de Deus. Eu prefiro estar debaixo da mesa, comendo as migalhas de bênção e dependendo da graça de Deus, do que comer os manjares que o mundo nos oferece. Como é bom depender dessa graça. Isso quebra o meu coração. Isso faz a gente olhar uns para os outros de forma diferente. Isso faz a gente perdoar, a gente amar, isso faz a gente servir, isso faz a gente se compadecer dos pecados das pessoas, isso faz o nosso coração doer por causa do distanciamento de Deus. Isso faz nossa vida ganhar uma nova direção, sabe? Isso é confiar na graça. E Jesus responde para aquela mulher, em outro texto diz: nem em Israel eu vi uma fé desse tamanho. Pode ir. Queridos, se você não confiar na graça, você nunca terá fé para depender de Deus, para se aproximar de Deus, para clamar a Deus. A graça é a base. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então hoje, ao invés da gente sair daqui com um sentimento de que batemos ponto, de que cumprimos um cronograma, de que nós fizemos algo para provar para Deus: Deus, não se esqueça que eu fui naquele culto da quarta-feira. Você sai daqui dizendo: Deus, como eu sou grato, e como vale a pena não somente abrir mão de uma partida de futebol, mas vale abrir mão dos meus direitos para depender da graça. Vale abrir mão do meu tempo, oferecendo aos outros o meu melhor. Vale abrir mão dos meus desejos, da minha vontade. Vale, Senhor, eu renunciar a tudo por causa dessa graça, porque eu encontrei algo muito maior. Algo que eu não mereço e algo que nenhum dos meus esforços poderia alcançar. Talvez você hoje precise olhar para o seu coração, olhar para aquilo que você acha que conquistou em Deus e dizer: Senhor, foi o Senhor quem fez. A minha graça, ou a sua graça, que me basta. A sua graça é tudo que eu preciso. Eu desafio você a olhar para a sua história, a sua jornada com Deus, a sua caminhada e tudo aquilo que você acha que conquistou, que tem direito, sabe? Às vezes a gente se amargura tanto porque
acredita que tem menos do que merece. Oh, coisa miserável. Acredita que alguém nos deve alguma coisa, ou que a gente poderia ter uma coisa um pouquinho melhor. Irmão, não vale a pena cultivar esse sentimento. Vale a pena você agradecer e dizer: Senhor, se alguma coisa eu tenho, eu te dou graças, e glorifico o seu nome, e recebo e reconheço. É difícil? É difícil, mas o poder dele, o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É aí que a gente aprende a depender da graça e ver a nossa fé aumentando cada dia mais. O que você precisa renunciar hoje a respeito da sua conquista, a respeito dos seus méritos, a respeito daquilo que você acredita que pode ter melhor do que qualquer outro, e colocar os pés da cruz diante daquele que se entregou com amor, com graça por todos nós. Vamos orar a respeito disso? Você pode baixar sua cabeça e falar isso com Deus. Pai, nós apresentamos a nossa vida, nós não temos dimensão do que é a graça, da mesma forma que a gente não sabe como orar. Nós não temos dimensão daquilo que Jesus fez por nós, a gente só sabe o tamanho do nosso pecado, mas essa graça que superabundou além do nosso pecado, Senhor, a gente não consegue ter ideia, mas nos ajuda a viver, nos ajuda a nos aproximar do Senhor, ao invés de fugir quando pecamos, quando erramos, nos ajuda a clamar, a apresentar a nossa súplica, a nossa luta, a nossa dificuldade, aquilo que está no nosso coração, falar com o Senhor, nos ajuda, Senhor, a confiar nossos segredos a Ti, os piores segredos, aquele que a gente não conta para ninguém, mas confessar ao Senhor, ajuda-nos a confiar, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a depender. Quantas vezes, Senhor, a gente faz as coisas do nosso jeito? Quantas vezes a gente já tem a maneira de fazer, a gente já pensa naquilo que vai resolver, se a oração não funcionar, a gente já tem um monte de alternativas, Senhor, ajuda-nos a depender exclusivamente de Ti, confiando nessa graça, mesmo em meio à dor, à tempestade, mesmo em meio à perda, mesmo em meio às lutas e dificuldades, nós confiamos em Ti, porque a Sua graça é melhor do que a vida, e é por isso que nós nos achegamos a Ti hoje, no nome de Jesus, amém.